Boa noite. Boa noite. Agora Chegou a sim. hora. Chegou a hora, né, pô? É muita Eu ansiedade. queria que primeiro você. Bom, vamos lá. Quem não me conhece, sou Valdir Moreno Arévalo, sou médico ginecologista há 40 anos aqui no ABC Paulista. E a proposta hoje era de fazer uma live com a Andréia Ferrari Arévalo, que é a minha filha e que se formou e se especializou em oncologia. Apresenta-se aí. Boa noite a todo mundo aí. Meu pai já é conhecido nas redes sociais, mas então me especializei em oncologia clínica, completei a residência pelo Hospital Erasto Gettner e eu atuo em Curitiba. É, e aceitei aí bater um papo com meu pai sobre câncer de mama, uma área que eu gosto bastante de atuar, né, poder ajudar essas mulheres. Só para o pessoal ter uma noção rápida, para chegar nessa final, que você tem o título de oncologista, quanto tempo leva? Bom, são 6 anos de medicina, né? E depois mais 2 anos de clínica médica e residência em clínica médica. Então você recebe o título, né, de médico internista. E depois mais 3 anos para oncologia clínica. Então são 5 anos de residência, 11 anos 5 anos no de total, né? sacrifício. Uhum, não é Então, fácil. realmente, são poucos que chegam lá nessa área. É uma área hoje extremamente importante, porque nós estamos envelhecendo e o número realmente de pessoas com casos de câncer tem aumentado. Sim. Resume para nós de uma forma simples, assim, o que é o câncer? Como é que é essa coisa do câncer, André? Bom, o câncer, ele é um crescimento anormal, né, de uma célula. Então, aquela célula está lá no tecido dela e começam a acontecer erros, né, que levam ela a crescer de uma forma é, descontrolada. E a gente tem os tumores benignos, por exemplo, que eles têm esse crescimento descoordenado, mas eles não são capazes de invadir tecido, né, não geram metástases. Eles têm a célula continua, né, apesar de estar ali se multiplicando, ela continua mantendo a aparência, o status ali semelhante ao do tecido normal. Já a célula cancerígena, ela começa a sofrer diversas alterações e muitas mutações, né, conforme ela vai crescendo. E o que torna um tumor maligno é a capacidade de invasão de outros tecidos, né, e de gerar metástase. Então, eu sempre falo, assim, quando os pacientes sempre perguntam, né, por que que esse câncer apareceu? E a gente não tem uma resposta única, na verdade, são várias coisas que fazem o câncer aparecer, e essas coisas têm que acontecer num conjunto e leva à doença, infelizmente, né? O câncer não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe classe social, qualquer pessoa está suscetível. E daí eu falo que o câncer é como se fosse um milagre do mal, assim, né? Porque ele, para aquela célula crescer desordenadamente, ela enfrenta tantas barreiras, ela supera tantas barreiras, que é, assim, impressionante, de certa forma, né? Então, ela tem que vencer o bloqueio interno ali. Primeiro tem que acontecer um erro, alguma mutação ali na replicação do DNA, né? E depois você tem mecanismos internos ali dentro da célula que deveriam ser capazes de parar aquela replicação ali, né? E ela consegue evadir disso. Depois, aquela célula se torna anormal e o sistema imune não é capaz de reconhecer aquela célula doente, né? Então, o câncer foge do sistema imune também. Ele é capaz de adequar o ambiente dele, né? Então, gerar ali vasos sanguíneos novos para conseguir nutrir. Ele vai precisar de nutrientes para crescer, né? Oxigênio, açúcar, tudo mais. Então, gera essa vascularização nova, ele gera toda uma inflamação para se proteger do sistema imune. Então, são várias coisas que vão acontecendo para o câncer se desenvolver, né?
E por isso que é tão difícil de tratar também, né? Porque ele tem sempre mecanismos de escape. Ele tem uma força própria, né, de tentar vencer a qualquer custo, né? Sim. No caso do câncer de mama hoje, qual que é o caminho normal? Qual que é a coisa que a mulher tem que fazer para ela, se porventura vier a ter um tumor, ela descobrir precocemente? Bom, o diagnóstico a gente sempre quer que seja feito da forma mais precoce possível, né? A mulher pode descobrir o câncer de mama, não só a mulher, porque homem também pode ter câncer de mama, né? 1% tem. É, 1%. 1%, nossa. Mas ela pode descobrir um nódulo na mama e daí, através de uma biópsia, confirmar. Mas o que a gente quer é que ela descubra sempre em estadios muito iniciais, quando esse tumor não é palpável ainda, né? E daí entra o papel dos exames de rastreamento. Então, nem todo câncer a gente faz rastreio, porque nem todo câncer se mostrou benefício em você fazer exames de rastreio, porque existe toda uma custo-efetividade nisso. E você tem que ter um exame que você consiga disponibilizar para toda a população, que seja baixo custo e que seja efetivo realmente, né? Que você tenha uma porcentagem de falsos positivos baixa para você não ficar submetendo todo mundo à biópsia, né? E a mamografia é esse exame perfeito, né? Então, a mamografia é um exame de baixo custo, relativamente fácil, acessível, né? E que a gente conseguiu ver, assim, estudos mostram, né, uma redução em 30% na mortalidade do câncer de mama. Então, você consegue chegar a diagnósticos precoces mais facilmente, né? E daí, confirmando ali com a biópsia, essa mulher pode fazer, às vezes, só uma cirurgia já é suficiente para você curar, né? Você inibiu o processo. Esse é o objetivo, né? Mas Porque nem sempre é assim, né? Às vezes o INCA, chega. ele, pelo menos, ele preconiza, né, no Brasil, fazer mamografia a partir de 50. Né? A É, Sociedade Brasileira de Mastologia fala a partir dos 40. sim, Só que dos 40 até os 50, de 2 em 2 anos, porque, afinal de contas, também não é um exame 100% inócuo. sim, Apesar de ele ser seguro, ele tem a irradiação. E a sim, partir dos 50, sim, ele fazer anual até 70 anos, depois para também, né? sim. Você não acaba diminuindo. Mas ainda é o padrão ouro. Então, a mamografia é o melhor instrumento que a gente tem para fazer o rastreio e fazer o diagnóstico. E É. hoje, como é que está essa questão de prognóstico? Porque eu falo de 40 anos atrás, quando a gente via isso como um, um desastre total, e a gente viu uma evolução, graças a Deus, e graças a pesquisas e evolução de medicamentos, a coisa mudou, né? É. É difícil colocar o câncer de mama numa caixinha para falar em Não, prognóstico, né? é, Mas assim, nos últimos anos a gente tem visto, né, terapias muito efetivas em combater o câncer de mama, mesmo no cenário metastático. Mas os fatores assim que influenciam no prognóstico, principalmente assim, questão de estadiamento, né? Então, o tamanho do tumor, se tem linfonodo acometido ou não, se já tem metástase à distância, isso muda muito. Então, uma paciente, no geral, colocando numa caixa todo mundo, no geral, um estadiamento 1 vai ter uma sobrevida em 5 anos de 100%, né? Todo mundo vai sobreviver aí. Já uma paciente metastática, em 5 anos, só 35% vão estar vivas. Então, isso cai bastante. Mas, quando a gente começa a separar outros fatores que influenciam no prognóstico, daí entra a idade, né? Uma mulher com câncer de mama jovem, com certeza é uma doença mais agressiva, o prognóstico não é tão bom. Já numa mulher pós-menopausa, o prognóstico tende a ser melhor. Se a gente tem expressão de receptores hormonais, por exemplo, né, a gente muda o estadiamento dessa paciente a partir de expressão de receptores hormonais ou do HER2, por exemplo. Então, a gente tem o estadiamento clínico que envolve só o tamanho do tumor, linfonodo, e se tem metástase à distância, e daí entra também essa questão patológica, né? Depois que você tem a biópsia, com a expressão desses receptores, você pode deixar essa mulher num estadiamento inferior ao que ela estava só clinicamente, só pelo fato dela ter expressão de receptores hormonais. Então, isso varia muito. Se a mulher fuma, por exemplo, o cigarro, se a mulher fuma e ela fez o diagnóstico de câncer de mama, ela tem um aumento na mortalidade pelo câncer em 25%.
Se ela segue fumando, tem estudo que mostra que a chance dela morrer de câncer de mama é 60% maior do que aquelas mulheres que não fumam. Então, isso impacta no prognóstico, né? Aqui não estou falando em questão de risco de desenvolver câncer, mas de mortalidade pelo câncer depois que se tem o diagnóstico. Outra coisa, assim, alguns estudos mostram que talvez a raça negra tenha um impacto negativo nesse sentido, né, que de ter algum pior prognóstico. A gente fica um pouco na dúvida que isso muitas vezes infere também em questões sociais, né? Mas pode ser também um fator que faz diferença. E daí, claro, também se tem alguma alteração genética, alguma alteração familiar, isso tudo impacta. Mas só para exemplificar assim, hoje em dia, a gente tem ferramentas para pacientes com câncer de mama em estadio inicial, por exemplo, para escolher em quem fazer quimioterapia. Então, hoje você tem assinaturas gênicas que você avalia essa mulher, se ela tem, qual que é o risco dela morrer desse câncer. E daí, às vezes, você consegue poupá-la da quimioterapia, porque a doença dela, nessa avaliação gênica, tem um prognóstico melhor. Ou Legal. então, por exemplo, tem até calculadoras assim na internet, que você coloca ali quais são as características do tumor, ele te dá qual a chance dessa mulher, quanto que a quimioterapia vai reduzir o risco dela, né? Então, são ferramentas hoje que a gente tem para decidir tratamento. E daí, partindo, assim, falando mais na doença metastática, a gente tem tido, claro, né, o tratamento adjuvante, né? O adjuvante, isso influencia muito Agora, em sobrevida. Tá me tá. ouvindo? Tô. Mas na doença metastática que assusta muito, né? Então a gente tem ali, por exemplo, pacientes que têm câncer de mama luminais, que são aqueles com perfil hormonal. A gente tem os estudos mais atuais com inibidores de ciclina. As pacientes estão, por exemplo, 45% delas, quase metade dessas pacientes estão vivas depois de 6 anos de tratamento. Uma doença que a Nossa. gente falava num prognóstico aí de 2 anos, às vezes, né? Ou então, por exemplo, o tratamento para a doença HER2, que era assustador. Então, paciente câncer de mama HER2 morria em 6 meses, né? Fazia metástase para o sistema nervoso central, não responde à quimioterapia. E daí, depois, nos anos 2000, surgiu o trastuzumab. Desde então, a gente vem modernizando ainda mais essa droga, né? E a gente tem pacientes, por exemplo, que estão fazendo hoje, que a gente tem de padrão de primeira linha para tratamento de câncer de mama HER2, é quimioterapia com duplo bloqueio HER. E daí essas pacientes a gente tem hoje, desse estudo que saiu desse tratamento, que chama Cleópatra, a gente tem 16% dessas pacientes que estão há 8 anos e meio tratando sem progredir. Elas estão Que recebendo ótimo. só anticorpo, anti-HER, há 8 anos e meio e com a doença estável, né? Isso é muito bom. Aí agora a gente Nossa, tem isso é um os ganho enorme. enorme, uma paciente que era para durar 6 meses. Aí você tem drogas hoje, anticorpo conjugado com quimioterapia, né? Que funciona como um cavalo de Troia, então o anticorpo vai lá, se liga ao receptor HER2 e entrega a quimioterapia intracelular ali. Então você tem muito menos efeito colateral, né? Altera um pouco ali, afeta um pouco aquelas células que estão em volta da célula cancerígena que faz parte do microambiente dele ali, e a gente tem respostas maravilhosas, assim, né? Então, a gente, difícil ficar falando em cura, mas quem sabe cura, assim, daqui para frente, né? Com Estamos terapias bem tão próximos, modernas, né? Estamos bem cada vez próximos disso. mais, sim, Deixa eu cada vez pegar, botar mais uma fogo doença na crônica. brincadeira aí. A maioria das mulheres durante a vida, com os anticoncepcionais, né? Foram sendo o grande causador do câncer de mama. Mas será que não é o estilo de vida? Assim, eu acho que se enfatiza menos o estilo de vida, porque é mais fácil culpar o hormônio, né? Às Exatamente. vezes é mais difícil você mudar seu estilo de vida. Não tem como negar alguma relação do risco de câncer de mama com estrogênio no geral, né? Porque você ter uma menarca precoce, menopausa tardia, menos gestações, isso aumenta o risco de câncer de mama porque você tem mais tempo de exposição ao estrogênio, né? Mas o anticoncepcional em si, a gente tem muitos estudos que mostram que não tem relação com o câncer de mama. Isso Os aí. estudos que mostram alguma relação são estudos assim,
pode ter alguma relação, aumentar ali talvez em 20% o risco, e aqui eu não estou falando 20 vezes mais câncer de mama, né? É 20% o risco. Então, uma pessoa que tinha 1% risco de ter câncer vai ter 1,2%, né? Mas isso se reflete, assim, de você ter, numericamente, né, em cada 100 mil mulheres usando anticoncepcional, você poderia aumentar o risco aí em 13 mulheres. Então, e também é um estudo controverso, porque você tem muitos outros mostrando que não tem relação. Para mulheres abaixo de 35 anos, esse risco é muito menor, associado ao anticoncepcional, né? Correto. E daí a terapia de reposição hormonal, que daí acho que é um terreno um pouco mais perigoso ali, não sei se perigosa a palavra, mas dramático. Eu acho que ele gera mais tensão por causa do medo. Exatamente. O ginecologista sofre com a mulher tendo todos os sintomas da menopausa, preocupado com o tempo de vida que essa mulher vai ter, né? Sem estrogênio, que faz parte de tantas funções importantes, né, para a mulher. A gente sente isso quando a gente faz terapia de privação hormonal para as mulheres, né? Quando a gente tem que fazer oforectomia, ou quando a gente tem que fazer só um tamoxifeno, anastrozol, que seja, você sente o quanto essa mulher sofre com o bloqueio de estrogênios, diminui muito. Então, e a gente não tem como resolver isso, tem que tratar assim, né? E pronto. Não vamos repor hormônio para elas, mas para vocês não, tem essa possibilidade de você participar, então, do tratamento ali dos sintomas do climatério e prevenir doenças futuras ali decorrentes da baixa de estrogênio, né? Mas quando a gente fala em risco ali de terapia de reposição hormonal, tem aquele estudo da década de 90 lá, o Women's Health Initiative, né? Que foi um estudo grande ali, que foi um estudo que botou medo, né? Mas porque ele foi mal feito. Exatamente, vários fatores que a gente tem que considerar, né? Então, teve só para as pessoas entenderem, esse estudo, ele randomizou mulheres, né, para fazer terapia hormonal ou não. Então, foi um estudo realmente que foi planejado ali, um estudo prospectivo e tal, um estudo que poderia ser muito bom, mas ele falhou um pouco na hora de incluir as pacientes. Então, as mulheres podiam receber terapia com estrogênio e progesterona, e daí com uma dose alta, né, de progesterona que a gente não usa mais, vocês, no caso, os ginecologistas não usam mais. As mulheres que não tinham útero, que tinham sido esterectomizadas previamente, recebiam só estrogênio, e tinha o braço controle, que daí não recebia tratamento nenhum. Só que esse estudo incluiu mulheres de até 79 anos. E fumantes. Você tinha no estudo 20% de fumantes, é louco. E outra, isso aí, a questão de você começar a tratar, usar hormônio numa mulher acima de 65, 70 anos. Mais de 60% das mulheres tinham mais de 60 anos. E já eram menopausadas há mais de 10 anos, né? E então, esse é o estudo foi que teve um aumento de câncer de mama nas mulheres que estavam fazendo terapia combinada, então estrogênio mais progesterona. Aumentou em 20% o risco dessas mulheres. Agora, as mulheres que estavam recebendo só estrogênio, não teve esse aumento. Não teve até uma alteração tendência nenhuma. Teve até uma tendência a diminuir. E em teve compensação... tem um outro ganho que ninguém fala, porque a gente está falando de mama, né? Mas nesse braço que só foi estrogênio, elas tiveram uma redução entre 50% e 60% da incidência de câncer gastrointestinal. É um absurdo o ganho. Você está ganhando um absurdo. Você está se livrando de um outro câncer, que é o segundo câncer que mais mata. Porque isso fala só em mama, mas o pessoal não fala sobre o câncer gastrointestinal na mulher. Então, você teve o quê? Você teve um ganho, você diminuiu esse risco. E no final das contas, reduziu a mortalidade geral, né? Exatamente. Então, depois que saiu esse estudo lá na década de 90, começo dos anos 2000, teve uma queda no uso de terapia de reposição hormonal, né? Total. E isso aumentou em 4 bilhões o gasto dos Estados Unidos com doenças crônicas em mulheres na faixa dos 50 anos. Que o pessoal não consegue entender isso. Que você não troca uma coisa certa por uma coisa incerta. Não, a ausência da terapia hormonal, ela vai gerar uma série de outras doenças para essas mulheres, inclusive cardiovasculares.
né? Você vai Uhum. ter aumento de AVCs, aumento de tromboses, essas outras coisas no envelhecimento, osteoporose de monte. Quer dizer, é toda uma consequência, não é uma coisa simples, não vou usar e estou livre. É, É lógico que não é todo mundo tem que usar, mas a maioria que exato. usa, usa com segurança. É. Só botando mais fogo, então. Existe uma relação direta em causa e efeito entre IMC aumentado e câncer de mama? Porque já que o hormônio é ruim, e o aumento de peso? O aumento de peso. Tem É, sim. É. Então, só voltando um pouquinho, uma coisa importante do estilo de ah, vida. isso. O álcool Uhul. aumenta. Para mulheres que usam até 10 gramas de álcool por semana, ou entre 3 e 7 drinks por semana, aumenta em 15% o risco de câncer de mama. Mas você não Para vê isso em cada. nenhuma propaganda da Não televisão. vê, exatamente. Tem estudos que mostram para mulheres que tomam mais de 7 drinks por semana, aumentem até 60% o risco. E isso Uau. realmente não se fala, né? E a mulher hoje em dia está bebendo muito mais do que bebia antes, né? Não, tem lugares que as mulheres bebem mais que os homens. Isso já está bem Sim, é. estabelecido, já está bem estudado. Uhum. Fora todos os outros cânceres que tanto o cigarro quanto o álcool podem trazer, né? Não é só câncer Certo. de mama. Não. Mas voltando agora para o IMC, né? Então, você ter o IMC acima de 30, que é considerado obesidade, tem um aumento em risco de câncer de mama em 10%. Você ter aumento de gordura corporal aumenta também a quantidade de estrogênio circulante, né? E um estrogênio ruim, né? Isso, que é a estrona. E tem uma meta-análise que incluiu 50 estudos avaliando ali fatores de risco para câncer de mama. E eles chegaram a uma conclusão que a cada 5 quilos que se ganha de peso na vida adulta, aumenta em 10% o risco de câncer de mama. Uau. Então, bem mais Então, do que o risco do uso da terapia hormonal. bem mais. E se por algum acaso essa mulher desenvolve resistência insulínica, ou diabetes mesmo, né? Esse risco sobe para 35%. Uhum. Então, não, Eu não, vejo isso como nós estamos tendo, na verdade, uma epidemia, né, de obesidade e sem ninguém combatendo isso de uma forma ética, de uma forma clara, sem desfazer, sem essa coisa de sim, gordofobia. Não é nada disso, é uma não é questão de nada saúde disso. pública. Saúde. Saúde Hum, pública, né? Nós estamos tendo um problema grave no mundo todo. Inclusive, saiu agora recentemente que em 2030 mais da metade da humanidade vai ter sobrepeso. Então é uma coisa absurda, né? Um negócio fora de controle. Por quê? Por causa do alto consumo dos industrializados, mas principalmente do alto consumo de açúcar e carboidrato, que é uma coisa que é meio droga, né? Que ela dá uma sensação é, de prazer, ela dá uma uhum, sensação de alegria e de compensação daquelas angústias sim. do dia a dia. Esse é um problema Libera dopamina seríssimo. igual droga. Aham. Vamos para a próxima. Já temos plena consciência de que o exercício físico diminui em muitos efeitos da menopausa, não só nos sintomas, bem como na qualidade de vida da mulher. Em relação ao câncer de mama? Também ajuda, né? Então, tanto o exercício físico faz perder peso, e perder peso reduz o risco de câncer de mama, mas a atividade física em si, quem faz frequentemente, né, reduz em 30% o risco. Exatamente. Então, são duas vias assim proporcionais, né? Entre você ter o sedentarismo e a obesidade, você vai para a mesma proporção do exercício físico e emagrecimento, você consegue reduzir esse risco, né? E é incrível como auxilia também mesmo nos sintomas, né, da menopausa. É o que a gente tem para oferecer para os nossos pacientes. Então, paciente fazendo adjuvância com terapia hormonal e daí com queixas relacionadas à menopausa, a gente tem que fazer exercício, né? Então, qual é a proposta? Porque eu falei, eu provoquei logo nessa questão do câncer de mama, que é o que eu mais ouço de medo das minhas pacientes. Eu Sim. nunca deixei de fazer terapia hormonal. Mesmo quando o Dabaglaí falou aquele monte de papagaiada, eu via uma irracionalidade nele. Essa é uma coisa de percepção e que foi mostrada depois, né? Que fazia alguma coisa não batia, porque a mulher é estrogênio, assim como o homem é testosterona. Então não é possível que de um dia para o outro eu vou dar uma droga para matar essa mulher, sendo que ela vai viver 30 anos a mais da menopausa, né? Hoje a mulher vive praticamente 35% da vida dela, 40% da vida dela acima da menopausa. E é o que mudou na história da gente, né? Então, a gente fala, olha, você vai usar hormônio, mas você vai fazer atividade física, você vai ter uma dieta saudável, eu vou Não vai baixar fumar. muito o risco. Não vai fumar,
e não vai beber só no final de É. semana, e olha lá. Então, você acaba compensando esses riscos, né? Tem que selecionar muito bem essa paciente, né? Aquela paciente que Sim, tem um sim, alto risco inerente ali, então, uma história familiar positiva, paciente que tem alguma alteração na mama que é benigna, mas que tem ali já uma biópsia prévia com uma hiperplasia atípica, por exemplo. Essa sim. paciente não é uma candidata para terapia Não. hormonal. A gente tem calculadoras também online para calcular o risco que a pessoa tem de câncer de mama, né? E a gente considera risco alto quando é a partir de 1,7%. Aí eu fiquei até Uhum. curiosa, fui ver meu risco ali. Então, então, eu tenho 36 anos, nunca tive filho, né? E nunca tive nada benigno na mama, assim, nunca fiz uma biópsia na mama, nada. O meu risco é de 0,5%. Você é saudável, você faz coisas boas. Mas eu já estou aumentada em relação à mulher normal da minha idade, porque a mulher padrão da minha idade já é mãe. Então, era mãe. É, é. E essa Tá é uma grande mudando, mudança. Essa é uma grande mudança. tá Mas aí isso é muito mudando. interessante. É, Só que só por uma questão também de orientação, principalmente para quem nos ouve, quem vai nos ouvir, as últimas revisões em todas as sociedades de climatério no mundo chegaram a duas ótimas conclusões, né? O tipo de progesterona e a via de administração dos estrogênios diminui muito os riscos. Como vocês, oncologistas, veem esses resultados? Na realidade, esses resultados são recentes, mostrando o seguinte: a é. progesterona que foi falada, que era medroxprogesterona, não se usa mais na terapia hormonal. Hoje a gente só usa progesterona micronizada, ou se não a dihidrogesterona, que são duas progesteronas altamente seguras, inclusive Uhum. para a questão metabólica, né? E a questão da via também, quer dizer, assim, a via transdérmica, ela diminui demais os riscos, tanto vasculares, né, para a questão de trombose, como os riscos circulatórios e cardiovasculares. Vocês têm alguma coisa, vocês tiveram alguma notícia, ou isso é coisa de ginecologista mesmo e quem mexe com climatério? Essa coisa de ginecologista. Eu acho que a gente tem ainda pouco tempo, né, dessas terapias novas para ver se o quanto afeta. O que a gente tem de estudo hoje é que parece que essas progesteronas mais modernas, atuais que vocês têm usado, os estudos mais o que a gente tem de estudo é que parece que realmente o risco não é significativo como era com a medroxiprogesterona. Acho que ainda tem que ter mais tempo, mas eu, particularmente, não sou contra a terapia de reposição hormonal de forma alguma, contanto que seja feito naquele período perimenopausa, né? Aquela mulher ali ao redor dos 50 anos, não vai ficar mais de 10 anos fazendo terapia hormonal, e, e que essa paciente tem que ser muito bem avaliada previamente, que ela não tenha um risco intrínseco ali, né, de câncer de mama. E, com certeza, um acompanhamento rigoroso ali, né, com mamografia de rotina, como sempre passando por consulta médica, para você ter esse rastreio, porque se eventualmente ela tiver o câncer de mama, seja pelo hormônio ou não, vai ser diagnosticado precocemente, né? Eu tenho Mas. aqui, só para a gente não deixar falando a mentira, né? Isso aqui foi feito um consenso brasileiro, o pessoal da Sociedade Brasileira de Climatério, e foi feita uma meta-análise com essas novas progesteronas, e elas não dão alteração nenhuma no risco de câncer de mama, né? Tem um outro estudo mostrando que o uso transdérmico, se você aumenta o risco de câncer de mama em 0,1% ao ano de uso. Então, eu acredito que a gente cada vez vai estar mais seguro e com mais tempo de terapia. Porque Sim. essas questões de previsões, eu tenho um ídolo na terapia hormonal, esse professor chamava-se Salim Weba, e esse homem me convenceu da necessidade das mulheres manterem o estrogênio, isso há 30 anos atrás. E ele tinha uma frase maravilhosa para a paciente dele: doutor, mas eu vou usar até quando? Até a próxima consulta. Porque Exatamente. muitas mulheres, quando param de fazer a terapia, elas entram numa deprê, elas entram em irritabilidade, elas entram em insônia. Quer dizer, você tem um comprometimento de qualidade muito grande. Então, se essa paciente não mostrou nenhuma atividade atípica, não tem nenhum exame que está mostrando que ela está tendo alguma anormalidade, o uso continua sob controle e sob um risco calculado. Então, outra Sim. coisa que a gente fala, Andréia, quando eu me formei há 40 anos atrás,
A expectativa de vida no Brasil era 54, 55 anos para uma mulher. Ela não ia fazer menopausa. Por quê? Porque ela tinha 10, 12 filhos. Essa mulher engravidava aos 48 anos, 50 anos. Então, ela tinha uma proteção mamária muito grande para a amamentação, a gente vai perguntar isso para você. Mas a maioria não fazia menopausa, era a minoria que fazia menopausa. Hoje a mulher aos 65 anos está trabalhando num escritório, está tomando decisões numa empresa, está fazendo reuniões altamente tensas, que se ela não tiver equilibrada, ela vai pagar um preço alto. Vamos lá para a próxima. Eu brinco que mesmo leite com manga que matava, eu lembro que a minha avó falava muito isso, leite com manga mata. Tá, hoje a gente faz sorvete de manga, né? De manga com sorvete, que é uma delícia, né? Então, muitos mitos caíram, mas muitas verdades também foram esquecidas, como amamentar evita câncer de mama. Qual que é a posição de vocês em relação à amamentação e câncer de mama? A amamentação protege mesmo, né? Mulheres que amamentaram têm esse fator protetor, mulheres que amamentam. Para cada 12 meses que se amamenta, você reduz em 4% o risco relativo de câncer de mama. É claro que assim, né? Isso não... Difícil entrar num planejamento de redução de risco, né? Ninguém vai engravidar e e ter um amamentar para filho diminuir o pensando, risco. quero reduzir meu risco de câncer de mama, né? E até porque eu acho que é importante a gente entender algumas coisas, assim, a nossa sociedade realmente mudou, como a gente estava falando. Cá estou eu, Totalmente. no líquor. Totalmente. E, infelizmente, para nós, o que acontece é você engravidar e amamentar ali nos seus 20 anos, você tem uma redução grande de risco. Quando você tem um primeiro filho até os 20 anos, o que importa muito é o primeiro filho, né? Você reduz ali em 20%. Agora, se eu tiver um filho agora, meu risco está Não é igual de uma mais porque nulípora. por quê? Porque, na verdade, Não me você ficou traz mais exposta esse benefício. tempo inteiro, né? Sim. Porque o que acontece na amamentação, para o pessoal entender? Você bloqueia o ovário e essa mulher ela fica sob uma ação da prolactina e da progesterona. Então, você não tem ação estrogênica quase na mulher. Tanto é que eu falo que a mulher ela vive da barriga para cima a maternidade e da barriga para baixo a menopausa, enquanto ela está amamentando. Por quê? É real. Verdade. Porque seca tudo, baixa libido, baixa desejo, é uma coisa Só maluca. quer saber da cria, né? Aliás, nem lembro de quem fez a cria com ela. Mas Esquece o maridão. Por quê? Por causa da própria ação hormonal. Então, ela realmente está sendo usada, a mama está fazendo o serviço dela e está ganhando em troca um benefício da natureza, que é uma diminuição do risco de câncer de mama. Mas legal, Fofa. A gente está Agora, aqui deixa eu fazer um adendo, já que estamos aqui dando em informações, e eu, como oncologista, gato escaldado, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, porque eu já vi algumas pacientes que acontecem isso. Então, pacientes jovens que estão amamentando e daí desenvolve uma mastite. E a mastite não cura e fica naquela, enrolando, enrolando, enrolando. E no fim das contas é um câncer de mama inflamatório. Agora, o pior ainda é quando a paciente nem está amamentando, a mama fica inflamada e ficam tratando como mastite, né? Isso é uma coisa assim... um vacilo. Porque a hora que você vê uma inflamação, eu falo assim, no meu paciente, eu examino, se vê aquele edema, aquele podorante, eu fico os 3 pés atrás. Mas tudo bem, vou entrar com antibióticos, tem que estar... Exatamente, biópsia. exatamente. Não tem conversa. 7 Então, dias de antibiótico, não melhorou, biópsia. Então, quem está assistindo, se protejam também, né? Saiba, insista, peça uma segunda opinião, né? Tem que ir atrás, não pode deixar isso batido, não. De forma nenhuma. Mastite tem que resolver. Com certeza. E mama inflamada não é normal, né? Tem que ir atrás. Então, aqui, só dando uma continuidade, também tem uma coisa que o pessoal, lógico, a paciente é leiga, e aí quando ela pega um resultado de uma mamografia, e ela vê lá BIRADS 2 com calcificação.
Eu sempre brinco com a minha paciente que 90% daquela calcificação não é da mama, é do vaso, né? Então, Sim. são as calcificações benignas. Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. O que que você quer que eu comente sobre isso? Sobre as Mas calcificações. Não, sobre calcificações da não, mamografia, para não entrar quando em você desespero. tem microcalcificações, né? E assim, a calcificação, quem vai avaliar melhor vai ser o radiologista. Um Correto. BIRADS 2, ele está dizendo que aquele achado é um achado benigno, né? Exatamente. Então, para isso que serve o BIRADS, né? Para a gente entender qual vai ser o próximo passo. Então, Uhum. Não, hã? vai. É isso aí mesmo. Você está Ah, respondendo uma pergunta já. Ah, então o BIRADS 1 nenhum achado anormal, o BIRADS 2 você tem achados benignos, BIRADS 3 é provavelmente benigno, mas você tem que repetir essa mamografia com um tempo mais encurtado, fazer um ultrassom, se a mama for muito densa, só a mamografia às vezes precisa ser complementada, né? E daí Uhum. o BIRADS 4 já começa a preocupar. Então, BIRADS 4 e BIRADS 5 tem que biopsiar. O BIRADS Correto. 5 é 95% de ser maligno, então tem que biopsiar. O BIRADS 4 tem que biopsiar. E isso vem escrito ali no laudo, né? Correto. Então, quem vai dar essa informação pra gente é o radiologista. E o ultrassom também é classificado dessa forma, né? Exatamente. Então, Eu brinco que tumor é uma coisa que é feia, então tudo que é feio é irregular, é bagunçado, porque é. as calcificações bonitinhas, redondinhas, são bonitinhas, tá? Então ela não tem esse risco. Mas quando você vê um grupo de calcificações espiculadas, irregulares, ela chama atenção, né? A gente chama espinha de peixe, fica um negócio meio esquisito ali dentro da mama. Uhum, Você fala, opa, tem que biopsiar mesmo, não tem outra alternativa. sim. Qual seria um resumão para você falar em termos de uma mudança comportamental correta, um enfrentamento correto para essa mulher, não só para a questão de câncer de mama, mas para a qualidade de vida e diminuição de risco de todas as doenças que estão vinculadas, porque tantas doenças cardiovasculares, que o pessoal também não dá muita bola para a mulher, só lembra do homem, é tão de risco quanto os cânceres que ela vai poder desenvolver. Uhum. Eu acho que o câncer já tem muita chance de acontecer na nossa vida, né? Eu tenho essa, essa, Visão. essa. Então, o que a gente puder fazer para diminuir essa chance, tem que fazer, né? Porque é uma doença que traz muita morbidade. Por mais que muitas vezes você consiga tratar de forma curativa, é uma doença que estigmatiza, o tratamento é muito difícil, cirurgias que são mutiladoras, né? Você tem, quando faz quimioterapia e tudo isso influencia muito na qualidade de vida, né? Então, o que você puder fazer para reduzir esse risco, eu acho que é extremamente importante, né? Então, ter uma dieta balanceada, fazer atividade física, perder peso, para quem está acima do peso, é, você evitar alimentações mais industrializadas, né? Ter o mais natural possível, até cuidar da microbiota intestinal, isso Uau, isso aí. interfere. Hoje a gente já Muito sabe importante lembrar. Uhum. que o microbioma ali, tudo isso impacta em fatores carcinogênicos, né? Então, comer os vegetais crus, isso melhora a tua microbiota, né? Ser feliz. É, Então, isso é muito olha, interessante, isso é é louco, muito né? interessante como pessoas que são positivas, que têm um convívio social bom, né? Que vivem amor, são pessoas que vão melhor nesse sentido, né? E mesmo para quem está em tratamento, a gente vê o quanto isso influencia, mesmo em resposta a tratamento. Uhum. Paciente que fica bem, né, emocionalmente, ela vai melhor. E o apoio da família e tudo mais. Então, fé, né? Fé em Deus, meu Deus, isso é muito importante, né? Isso eleva o ser Existem vários humano, né? trabalhos mostrando isso, que você pode melhorar o tratamento, o resultado do tratamento até em 30% quando você exercita a fé, Uhum. quando você realmente crê que alguém está junto com você naquela batalha.
sim, eu enxergo isso como mais do que natural, porque ela vai melhorar todo o sistema imunológico quando você está segura. Quando você está inseguro, o teu sistema imunológico ele despenca, ele sim. fica O estresse totalmente lá em ali. cima, né? Uhum. Exatamente, abre margem para o câncer evadir seu sistema imune ali, né? Por isso que Exatamente. fala quando a imunidade está baixa, e daí o câncer aparece. Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa passa por um estresse muito grande e depois tem o diagnóstico de câncer. Ou de Então, uma o que que depressão acontece? grave. Ou uma e o que que acontece? Então, esse cortisol elevado, tudo isso influencia na atuação celular, né, do seu sistema imune ali, por mais que você não tenha laboratorialmente uma alteração, mas tem uma alteração na funcionalidade dessas células, né? Sim. E então, o estresse realmente pode sim ser um fator desencadeante aí, às vezes, para um câncer, né? Não só de Sabe que mama, tem qualquer alguns câncer. estudos muito interessantes mostrando a queda dos leucócitos nessas pacientes em alto grau de estresse. Você tem uma leucopenia razoável. Você vê lá no exame, o hemograma demonstra isso. Então, com certeza, você está diminuindo todas as suas Sim, defesas, né? é, E aí o oportunista chega. Esse que é o grande problema que a gente vê. é, exatamente. Hum, Mas, né, o que puder fazer, né? E nesse âmbito entra muito a atividade física, né? Mesmo para depressão e tudo, você consegue melhorar isso, né? Com atividade física, quanto de substância boa que um exercício aeróbico libera, né? Então, entra também nesse sentido, né? tem uns estudos muito legais. Um sobre a questão da microbiota, que eu li. Isso daí eu li há uns 7 anos atrás. Uma gastro-alemã, uma médica alemã, ela comparou a microbiota do alemão com a microbiota do aborígene australiano. O aborígene australiano tem o dobro da microbiótica do alemão. E o aborígene australiano não tem câncer gastrointestinal nem úlcera gástrica. É, Então, bem isso. é um negócio assim, você vai para um outro lado, é uma prevenção verdadeira, não é uma questão de É. modismo. Por quê? Porque nós Hoje, estamos mudando. Hoje o que a gente tem visto eu como oncologista, né? A gente usa imunoterapia em algumas doenças, né? Então, a imunoterapia é você potencializar seu sistema imune para combater o câncer. Nem todo Isso, câncer funciona, mas alguns funcionam muito bem, mudou completamente o exatamente. prognóstico de muita coisa, né? E uma coisa que a gente tem visto é que paciente que usa muito antibiótico, você destrói, né, Flora. a microbiota ali do intestino, a flora intestinal, e você reduz a resposta à imunoterapia. Não. Aham. Então, uso irracional de antibiótico? Não. Você lembra quando você estava na UTI e fizeram o primeiro transplante de fezes para uma paciente internada? Você falou, pai, os Fiquei em caras estão como... choque. É. Eu falei, não, é aí, agora é a saída. Quer dizer, essa paciente não tem nada ali, não tem mais nada no intestino, que mataram tudo, usaram antibiótico constantemente, e ela dá uma revirada quando ela recebe esse transplante, né? É muito, muito interessante isso, muito É. legal. E a outra em questão de atividade física, é um outro trabalho também que eu li, isso eu já li há mais de 15 anos, acho que uns 20 anos, comparando pacientes deprimida grave que usavam terapia e medicação, medicação, terapia e atividade de bicicleta. Então, eles acompanharam esses pacientes por um ano, e as pacientes que começaram a andar de bicicleta, fazendo no mínimo 4 quilômetros por dia de bicicletas, elas saíram da depressão em 6 meses. Eu tive alguns casos no consultório que foram marcantes na minha vida. Eu lembro dessas pacientes sempre quando eu penso em atividade física. Pacientes que chegavam lá muito mal. E usando drogas, usando 2, 3, 4 remédios. E deu um estalo e pegou um personal lá, começou a caminhar. Aliás, as duas que eu conheci eram aqui em São Bernardo, no parque da cidade, tinha um pessoal que fazia de graça. A pessoa ia ter que chegar lá às 7 da manhã. E começaram a fazer caminhada. Essas pessoas hoje elas fazem maratona e não usam remédio nenhum. Por quê? Porque na realidade a gente não foi feito para ficar sentado nem deitado. A estrutura nossa não foi para isso, né? É. Então, quando você faz essa movimentação, esse trabalho que você faz no seu corpo, essa dinâmica que você cria entre músculos e sangue e ossos e seu sistema metabólico, você começa a gerar defesa e gerar Uhum.
saciedade, essa palavra Sim, mágica, na sociedade mais ansiosa que já existiu na face da Terra, né? Nós nunca fomos tão ansiosos como hoje. Quando você consegue fazer essa dinâmica constante, você consegue praticar isso de uma forma constante, você tem saciedade. Saciedade é equilíbrio no sistema imunológico. E aí você, com certeza, diminui todos os riscos para várias doenças, não é só para câncer. Para a sim. grande maioria das doenças, inclusive hipertensão arterial, que é outra praga para a gente hoje em dia, né? Uhum. Mais uma perguntinha que não estava no script, André, mas o que eu gostaria que você falasse, porque explodiu, né? E o diabetes nessa brincadeira toda do câncer? Como é que é? Então, Não o só de mama. diabetes, no geral, aumenta o risco para alguns cânceres, né? Para o câncer de mama, aumenta o risco em 35% ali, a resistência insulínica, né? O que acontece é que o paciente diabético, ele já tem uma doença microvascular instaurada. Então, para você realizar um tratamento, muitas vezes você fica um pouco limitado, né? E o que foi? Não, só que tem 10 minutos para começar a responder pergunta. Não, Ah, só tá. complementar aí. Só Não, é complementa, então. isso. Para alguns tumores, ele acaba sendo um fator de risco. Não para todos, né? Mas sempre entra uma discussão se o diabetes aumenta o risco ou não para cânceres assim que envolvem metabolismo, né? Então, de trato gastrointestinal, de mama, para próstata, para endométrio, né? Uhum. Aumenta muito. Legal. Então vamos para as perguntas. Por favor, auxílio técnico. Maureen Ferrari está A Maureen Ferrari está aqui na nossa ajuda. Eu vi uma paciente perguntando, uma paciente não, eu vi uma pessoa perguntando sobre o câncer triplo negativo, né? Se a terapia Isso. hormonal influencia no câncer triplo negativo. A gente não tem muito certo essa resposta, porque o triplo negativo ele acaba sendo uma doença mais rara, né? Então, dentre os cânceres de mama, mais ou menos ali 15% vão ser triplo negativo, né? Então, no geral, parece que a terapia hormonal, quando aumenta o risco de câncer de mama, é para tumores luminais, né? Que expressam receptores hormonais. Mas a gente não tem bem certo essa resposta. Tá. Vai, pô. Sobre a falsificação, que é perigoso, vocês já falaram, Já. né? Que foi da Luciana. O Soave, que é o Edu, né? Ele perguntou, a mãe dele deu, no exame deu birra de 2, o outro birra de 4. Qual que é confiável? Então, a paciente fez um exame, deu birradis 2, e no outro exame deu birradis 4. A partir do momento que deu birradis 4, Teria que conversar com o radiologista que fez isso. Qual exame que deu BIRADS 4? Ultrassom ou mamografia, será? mamografia. Deu uma mamografia BIRADS 2, depois BIRADS 4? Isso. Ah, daí tem que Pode ser uma biopsiar. evolução. Eu Pode ter sido uma biopsiaria, evolução. lógico. Uhum, Então, existe essa coisa que o paciente, às vezes, ele até questiona a gente. Fala, mas doutor, eu não tinha nada o ano passado e agora apareceu. Sim, esse Mas é câncer por isso que tem que fazer todo você tem que fazer ano, né? todo ano. Você É, tem que tentar pegar no início. sim, Existe uma coisa que acontece, que é a tal do câncer intermamografias. Essa aparece também. com certeza. Uhum. Acontece mesmo. Tava com tudo normal e Isso, daqui a pouco tem um nódulo, né? exato. Sobre implante hormonal em mulheres jovens, realmente aumenta a chance de câncer? Explodiu essa questão dos implantes hormonais. Só que na Uhum. paciente jovem, só para a gente esclarecer a turma aí, a maioria das pacientes abaixo de 40 anos estão implantando testosterona. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Também não tem estudo bom para isso. Primeiro que a gente não vai fazer um estudo randomizado nesse sentido, né? O que se tem, às vezes, é paciente que estava tratando ali uma endometriose, né? Com gestrinona, alguma coisa assim, e que daí estão sendo acompanhadas. Mas a gente não tem um N suficiente, né? Um número de pessoas suficientes, não tem um estudo robusto dizendo que não dá risco. A gente não sabe. O que a gente tem conversado com mastologistas também é isso, que a gente não tem nada ainda
que nos embase, que dá ou não dá, né? Mas tem uma coisa chamada critério, né? Que a gente fala que medicina é básico, né? Não dá para ficar enfiando altas doses de testosterona em mulher, porque aí você está Sim, alterando totalmente o metabolismo a dela, né? E natureza, aí não né? é só no risco de câncer. Existe uma coisa que o pessoal esquece. Altas doses de testosterona na mulher, você vai ter risco tromboembólico e risco de alterações cardiovasculares. Então, isso daí a gente tem que saber que não é para usar altas doses desse negócio. Estão perguntando aqui bastante sobre genética, né? Isso, Então, assim, câncer de mama pode estar relacionado a síndromes genéticas. De todos os cânceres, assim, cerca de 10% tem relação genética. Então, genética que eu digo hereditária, né? Porque todo câncer é genético, aconteceu algum erro genético. Mas cerca de 10%, então, vão ter alterações hereditárias que passam de pai para filho. O que a gente tem que se atentar? Toda mulher que tem parente de primeiro grau, né? Então, irmãs, mãe, que com história de câncer de mama, independente da idade, tem que acompanhar melhor. O ideal seria testar na paciente com câncer se ela tem alguma mutação genética, né? Então, a mutação mais comum que a gente lembra, assim, né, de câncer de mama é a mutação de BRCA, que foi a história da Angelina Jolie, que ela tinha mutação BRCA, ela tinha aí 80% de chance de ter câncer na vida de ovário, de mama, né? E daí ela foi e tirou as duas mamas, tirou os ovários como cirurgia redutora de risco. Então, pacientes que têm mutação de BRCA têm essa possibilidade de fazer uma cirurgia redutora de risco. Mas não é só o BRCA que está relacionado a câncer de mama e não é só câncer de mama que está relacionado a BRCA, né? Então, câncer de próstata é relacionado a BRCA, câncer de pâncreas. Então, se tem na família história de câncer de mama, de próstata e de pâncreas, ali família de sangue mesmo, né? Não é parente do marido. Tem que falar isso para um médico, né? Para quem te acompanha. Seu ginecologista tem que saber disso, para daí ele avaliar também ali o risco que você tem de carregar alguma mutação. Tem mutações na família que podem gerar câncer de intestino e de mama, de estômago e de mama, né? Daí são mutações um pouco mais raras, assim, para se descobrir através do câncer de mama, mas pode ter. Agora, câncer de intestino e endométrio podem estar relacionados, a síndrome de Lynch, né? Uhum. Então, tem que saber a história familiar ali, né? De se teve câncer na família. Ali nos avós, pais, tios, primos, tem que saber. E daí, se existe muitas histórias, assim, o ideal é passar com um oncogeneticista, né? Para fazer um aconselhamento familiar ali, ver se precisa fazer pesquisa de alguma mutação genética hereditária. Mas Intestino com mama tem relação? sim. Tem síndrome que pode causar uma e outra, assim. É bom relatar também, né? Bom, passou rápido, passou muito rápido. Muito legal, pai. Eu achei maravilhoso, eu achei muito, muito bacana a gente estar falando isso, e eu fico ainda mais orgulhoso de você pelo alto nível de orientação, de alto nível de conhecimento, de clareza na explicação, porque eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? Nós temos que usar esses recursos para levar a informação correta, digna, né? Saúde é uma coisa que a gente tem que respeitar demais. A gente vive um momento muito dolorido nesse país e no mundo, de pessoas que usam a internet para fazer coisas malucas, de falar de coisas malucas. Quer dizer, os negócios assim que a gente fica angustiado. E daí eu quis fazer essa live, vou continuar fazendo, vou convidar mais pessoas para a gente continuar falando, porque eu acho que os nossos pacientes, de uma forma geral, eles têm que ter uma informação honesta, não uma informação manipulada, não uma informação de joguete na mão para ficar usando esse paciente para adquirir vantagem, adquirir dinheiro, coisa assim. E câncer de mama, a gente sabe, a oncologia você conhece bem mais do que eu,
que infelizmente ainda no nosso país tem muita gente que usa isso de uma forma totalmente sem caráter, né? Para abusar e usar do avesso e do avesso para retirar dinheiro das famílias em situações de angústia diante de um câncer. Sim. Tem mais? Tem... É uma pergunta que eu ia fazer. É o quê? A nossa gestora aqui de questões ia fazer uma pergunta e agora ela esqueceu. É bom que depois ela lembra. Olha lá. SUS. Ela tem alguma coisa para falar sobre o SUS? O que é o nosso SUS? Tá. Ah, do Eu, SUS? como você que vivenciou isso de perto aí, vivencia, o SUS, ele dá um respaldo ainda no nosso país legal? Olha, o SUS cobra mamografia, né? A partir dos 50 anos. Isso, esse é um problema. Entre os 40 e 50, existe toda uma discussão, né? Se vale a pena ficar fazendo mamografia para você não submeter essa paciente à biópsia e tal, mas eu acho que tem que fazer, né? Mas, na minha opinião, mas não tem, assim, formalmente isso. Depois que se tem o diagnóstico de câncer, pelo menos aqui em Curitiba, os pacientes conseguem rápido o encaminhamento ou uma suspeita alta de câncer, né? Consegue rápido o encaminhamento para tratamento pelo SUS. Mas Curitiba é fora da curva, né? Com o restante Sim. do Brasil. Agora, a questão genética, que eu acho que quem estava perguntando do SUS era a Lúcia. A questão genética, os convênios hoje só cobrem teste genético em algumas situações, né? Para investigar a BRCA, por exemplo. No SUS não tem pesquisa pelo SUS, não tem. Mas assim, se você tem muitos familiares com câncer, uma história familiar assim que levanta suspeita e é recomendado passar com um oncogeneticista ou com um geneticista mesmo, vale a pena juntar todo mundo da família e pagar o geneticista, eu acho, né? Estou dando aqui minha opinião. Se tiver indicação de fazer teste, se tiver alguém na família com câncer e tiver indicação de fazer teste genético, um teste genético hoje amplo custa em torno de R$ 1.500. Às vezes dá 10 vezes no cartão. dá para se 10 vezes organizar, no cartão. exatamente. E se encontrar mutação, tem laboratório que cobre o teste para mais 4 familiares, né? Tá. Então, às vezes vale a pena se juntar nisso, né? Porque todo mundo se beneficia sabendo que tem um risco aumentado de câncer, né? Você vai fazer um rastreio diferente. Pode ser que você não tem como prevenir o câncer. O único câncer que se previne é pele com protetor solar, colo de útero com o Papa Nicolau, né? O resto não vai Exatamente. prevenir, você vai tentar evitar, mas tentar o diagnóstico precoce, né? E cigarro, pulmão. Mas para o câncer de mama, especificamente, não tem como você prevenir, né? Você faz diagnóstico precoce. Então, você saber que tem uma mutação que aumenta o risco de câncer, você vai fazer exames de uma forma diferente da população geral. Você não vai fazer com mamografia, você vai fazer com ressonância magnética, entendeu? Correto. Então, é importante saber, né, se a família carrega algum gene, assim, de risco. Ok. Filha, mais uma vez, de novo. Eu me empolgo, né? Legal! Não! Por mim, ficava aqui mais uma hora. Aqui, na realidade, eu acho que a gente tem que respeitar aquele projeto que foi dado para a turma aí. Mas a gente vai propor algumas outras coisas. Eu quero ver se a gente marca uma outra depois com todas as consequências do HPV, que todo mundo só fala em colo de útero, né? E o HPV é um monstro, baita de um monstro, que invade tudo quanto é canto. Mas, mais uma vez, muito, muito obrigada pela disponibilidade. Foi uma aula excelente. Você me deu uma aula aqui. E as pessoas vão poder consultar isso de uma forma legal. Vai estar totalmente disponível lá no meu Instagram. E depois eu vejo se dá para transferir para o seu. Porque isso aqui foi informação de alto nível. Pô. Isso aqui foi uma coisa muito além do que a gente está acostumado a ver. Parabéns. Eu estou mais orgulhoso ainda da sua formação. Você vai ser muito feliz porque você é uma pessoa extremamente honesta com o seu paciente. Você é uma pessoa muito bem preparada e capacitada. E com certeza vai ser muito feliz nessa área porque eu sei que você fez porque você ama esse negócio.
É que nem eu. Infelizmente, eu falo assim, a mãe pagou uns pecados porque eu era Felizmente. viciado. Quem pagou os pecados porque eu era viciado na medicina. Né? Mas isso a gente faz porque a gente ama. A gente ama e cuidar é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que vai Poder além, ajudar, né? transcende. É. Brigadão, te amo, um Obrigada eu beijão. pela oportunidade e incentivo. Jamais faria isso se não fosse você. Queridos que ouviram, pessoas que entraram, que deram os seus ok, os seus positivos aí, muito, muito obrigado pela paciência, pelo tempo. Se vocês puderem, também divulguem para outras pessoas, que vai ficar gravado lá no Instagram, @valdir.arevalo. A função é essa, é divulgar coisa boa, é orientação, é fazer da vida da gente uma coisa melhor, com qualidade, principalmente com amor, e para que a gente possa também ser útil na vida daquelas pessoas que enfrentam essas dificuldades. Uma Sim. boa noite a todos, boa noite, fofa. Boa noite, Até obrigada. sexta-feira, estaremos aí em Yes! Curitiba. Beijão, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.